tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Nossa aula de hoje nós vamos partir da página 31 do livro de português, ok? A tia vai realizar a leitura e eu quero que vocês realizem junto comigo em casa, tá? Em voz alta também, tá? Para treinar a leitura, vamos juntos, ó. Para saber mais, você já viu no capítulo anterior o que é intertextualidade? É aquele diálogo que alguns textos estabelecem com outros textos. Podemos dizer que esse texto conversa diretamente com o conto de fadas Pinóquio, porque faz referência aos personagens Pinóquio e Gepeto, além de narrar o episódio do encontro dos dois na barriga da baleia, né? A gente viu no capítulo passado que era intertextualidade, que é quando um texto ele conversa com o outro, né? E nesse caso, o texto que a gente viu na nossa última aula, né, que falava da baleia, este texto aqui, certo, gente? Ó. Ele, né, tem os personagens parecidos, né? Tem alguns acontecimentos parecidos, mas a história não é a mesma, tá? Então, este texto com a história do Gepeto, tá? Do Pinóquio, eles têm intertextualidade, eles conversam entre si. Entendendo isso? Pois bem, tá? Tem um RA aqui, certo? E em casa depois vocês colocam, tá? No final da aula a tia também vai colocar e explicar como é para vocês fazerem. Vamos lá. A narrativa e a marcação do tempo. Olha só. Uma narrativa, como você viu, é marcada por episódios sucessivos, tá? Ou seja, acontecimentos que vão se sucedendo um depois do outro de forma lógica. Para mostrar que o tempo passou, são usados alguns recursos próprios da narrativa, tá? Narrativa é um texto que tem alguém narrando, e como a gente acabou de ver aí, ele tem acontecimentos que se sucedem, tá? Acontecimentos que vêm um depois do outro em uma ordem lógica, não são acontecimentos aleatórios. Releia, por exemplo, o trecho a seguir. A baleia pensou que esse velhinho pudesse caçá-la, por isso abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barco e o velhinho. Passaram-se alguns dias e a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir uma voz dentro dela. Observe, terceiro ano, tá? Que a expressão passaram-se alguns dias marca a passagem do tempo, certo? Também poderíamos escrever esse trecho sem que o sentido total do texto fosse alterado, das seguintes maneiras, tá? Ó. Após alguns dias, a baleia achou que estava ficando louca. Passados alguns dias, a baleia achou que estava ficando louca. Alguns dias depois, a baleia, tá, gente? Ou seja, eu poderia trocar essa expressãozinha aí, tá? Por outra que também expressasse passagem de tempo, certo? Ó, passaram-se alguns dias, eu sei que alguns dias já se passaram. Então, uma marcação de tempo, ok? Vamos para a próxima página. Mão na massa. Vamos juntos, ó. Que outras expressões mostram que o tempo passou? Sublinhe no próprio texto, tá? Você vai voltar aqui pro textozinho da baleia, viu, gente? Ó. E vamos ler novamente e vão sublinhar, certo? O que passa, né? O que demonstra passagem de tempo, tá? Passagem de tempo. Ok? Vamos lá. Segundo. Que outras expressões poderiam ser usadas sem mudar o sentido do texto? Vamos experimentar? Faça assim. Primeiro leia a frase toda. Depois escolha uma das expressões no quadro abaixo. Em seguida, reescreva a frase com a expressão escolhida. Se achar necessário, faça adaptações, tá? Ó. Letra A. Mas aí a baleia achou que tinha ficado louca mesmo. Aí a gente pode trocar por isso por como? Mas em seguida, mas depois disso, mas a partir desse momento, mas nesse momento, mas por isso, ou mais após esse acontecimento. E aí, qual vocês acham que vai dar certo, tá? Letrinha B. Aí a baleia começou a ficar nervosa, tá? Qual desses aqui você acha que pode substituir o aí, tá? Sem mudar o sentido da frase. Letra C. E então começou a sentir vontade de espirrar, tá? O então, gente, pode ser trocado por qual dessas frases, tá? E letra D. Depois disso, a baleia fez o que todas as baleias fazem.
tá? Aí você vai também trocar por uma dessas aqui. Entendido isso? Muito bem, tá? Vamos para o próximo conteúdo, tá? Ficção e realidade. O texto que você vai ler agora foi retirado de um site de notícias do Jornal do Comércio. Ao ler o título e o subtítulo, você considera que esse texto vem da imaginação de um autor ou é um relato de acontecimentos reais? Comente com os colegas e o professor, tá? Vejam só, gente. A baleia Jubarque salva a bióloga de possível ataque de tubarão no Pacífico. Gente, e aí, vocês acham que esse texto, ele é ficção ou vocês acham que esse texto é realidade, tá? Realidade é quando eu sei que algo que foi realmente que aconteceu, algo real, certo? E ficção é algo que eu sei que acontece, né? Somente em contos, em novelas, em histórias, né? Que não é algo real, certo? Entendido isso? Pois bem, tá? Será, minha gente, que é possível uma baleia salvar um ser humano? E aí? O que vocês acham? Vamos descobrir se é verdade ou não. Vamos lá, ó. Hauser não havia percebido a presença do tubarão. Conta. Eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana, mas eu não fiz a relação. Não percebi que tinha um tubarão ali. Gente do céu, imagine você tá nadando lá no mar e do nada você vê, né, uma baleia à sua frente e de repente você perceber que tem um tubarão perto de você. Imagina o desespero dessa mulher, minha gente. Mas vamos continuar lendo para descobrir, né? Vamos lá. Uma bióloga foi salva por uma baleia jubarte enquanto estava mergulhando no mar da ilha Cook, no Pacífico. Nanhauser estava na água quando o animal se aproximou em uma tentativa de defendê-la de um possível ataque de tubarão-tigre que estava a uma curta distância de ambas. Hauser não havia percebido a presença do tubarão. Conta. Eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana, mas eu não fiz a relação. Não percebi que tinha um tubarão ali. Ela conta que estava na água e a baleia não parava de se aproximar. Eu tentava me afastar, mas por 10 minutos e meio ela ficou me colocando sobre as suas nadadeiras peitorais e simplesmente girando ali comigo no corpo dela. A bióloga ficou um pouco dolorida após o contato com o animal, que pesa mais de 25 toneladas, imagine, né, gente? Mas também ficou agradecida ao herói gigante. Eu sou possivelmente o primeiro ser humano a ser salvo por elas, de que se tem registro. A despedida das duas foi emotiva. Eu te amo também, eu te amo, gritou Hauser ao deixar a água e dar adeus à baleia. Gente, olha que interessante, né? A gente para pensar assim, acha que isso poderia ser uma ficção, poderia ser uma história contada, né? Poderia ser algo de um filme, de uma novela, mas isso aqui realmente aconteceu, tá? Então, às vezes acontece fatos da realidade, né, na nossa vida que a gente fica pensando, meu Deus, como isso foi incrível e diferente de acontecer, né? Mas vamos dar continuidade. Mão na massa, tá? Vamos lá. Um relato real, como a notícia, apresenta dados para que o seu público acredite que os fatos realmente aconteceram. Vamos encontrar esses dados no texto? Responda as questões a seguir, tá? Aí você vai responder onde aconteceu esse relato, com quem aconteceu e quando isso aconteceu, tá? Onde aconteceu o relato, tá? Qual foi o local que ela mergulhava, viu, gente? Tá no textozinho. Com quem aconteceu, né? O nome da pessoa. E quando isso aconteceu, tá? Vocês vão olhar de quando é essa noticiazinha, ok? E também tá lá no texto, tá? Numa parte pequenininha, só prestarem atenção e procurar, viu? Segundo, quem contou o que aconteceu à imprensa, tá? Quem foi que contou à imprensa para eles poderem publicar isso aqui, né? Quem foi que contou? Quem que você acha que contou? E terceiro, de que maneira a pessoa que descreveu o texto marcou no discurso de Nanhauser, tá? Quando, no texto que a gente está lendo, que a gente vê que é uma fala da Nanhauser, vocês podem observar, tem um detalhezinho. Então, que detalhezinho é esse que mostra que é a fala da Nanhauser e não a pessoa que está escrevendo a notícia, tá? Quarto, observe os títulos e as imagens a seguir. Qual deles se refere a um texto de ficção e qual se refere a um texto real, tá? Então, aqui eu tenho duas imagenzinhas, certo? Ó, estão vendo? Então, qual deles, gente, é real e qual deles é um texto de ficção, certo? Ok? Vocês vão mandar pra tia depois no áudio. Tia,
A imagem 1 é isso, tia. A imagem 2 é aquilo, tá? Junto quando forem mandar as fotinhos das atividades de hoje. Certo, meus amores? Entenderam? Lembrando que, né, intertextualidade é quando um texto conversa com o outro, assim como o texto da baleia que a gente leu com o texto do Pinóquio, e em seguida nós vimos a diferença da ficção para a realidade, né? Tem textos fictícios e tem textos que são reais, da vida real, tá? Como notícias, enfim. Então, perceberam a diferença, né? Pois bem, meus amores, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Até mais.